Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo da série Aprendendo Crochê do Zero. Hoje nós vamos aprender a fazer o lequinhos, né? Muito utilizado para acabamento, e o ponto picô. Para fazer essa amostrinha, eu já fiz aqui, ó, 20 pontos altos. Para fazer os 20 pontos altos, precisamos de 22 correntinhas. Aí você laça o fio, pula as 3 primeiras, vem na 4ª correntinha e segue fazendo um ponto alto para cada correntinha. Você vai ficar com um total de 20 pontos altos. Para fazer aqui o nosso lequinho, você terminou os pontos altos, você vira sua peça por avesso. Para fazer o lequinho, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto normal, ok? Laça o seu fio, coloca a agulha aqui, ó, no mesmo lugar que você fez as correntinhas, puxa o fio para frente, laça o fio novamente, tira, passa esse fio por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2, laça o fio novamente, passa esse fio por dentro das 2 alcinhas. 2 pontos altos. Hoje nós vamos fazer lequinhos de 2 pontos altos, mas você pode fazer com 3 pontos altos, com 4 pontos altos, e aí a quantidade de pontos que você quiser. Feito aqui os 2 pontos altos, as 3 correntinhas e o ponto alto, vamos fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Novamente, laça o seu fio, vem no mesmo lugar que você colocou os 2 primeiros pontos, puxa o fio pra frente, laça o fio, passa ele por dentro das 2 alcinhas, ficando com 2, laça o fio e passa por dentro das 2 alcinhas. Fizemos um ponto aqui. Sem nenhuma correntinha de separação, a mesma coisa, laça o fio, coloca a agulha aqui no mesmo lugar, puxa o fio para frente, laça o seu fio, passa ele por dentro de 2 alcinhas, laça novamente o fio e passa por dentro das 2 últimas alcinhas. E pronto. Esse aqui é o nosso lequinho. Esse lequinho é o lequinho padrão. Sempre começamos por ele, que é 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Mas também se utiliza muito o lequinho de 3 pontos altos, depende da peça. Mas esse aqui geralmente é o que se utiliza mais. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Aqui, sem nenhuma correntinha de separação, vamos laçar o nosso fio, vamos pular 1, 2 pontos de base. No terceiro, vamos colocar a agulha, puxar o fio para frente e fazer o ponto alto, passando esse fio por 2 alcinhas, laça o fio, passa por 2. Laça o fio novamente, vem no mesmo lugar, coloca a agulha, puxa o fio pra frente, laça o fio, passa por dentro de 2 alcinhas, laça o fio, passa por dentro de 2 alcinhas. 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, novamente laça o fio, coloca no mesmo lugar, vamos fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos. Puxa o fio pra frente, laça o fio, passa por 2 alcinhas, laça o fio, passa por 2 alcinhas. Laça o fio novamente, vem no mesmo lugar, joga o seu fio aqui pra frente, laça o fio, passa por dentro de 2 alcinhas, laça o fio, passa por dentro de 2 alcinhas, ó. Fizemos aqui mais um lequinho. Mesma coisa, pula 1, 2 de base, vem no terceiro e aí vamos colocar aqui, ó, 2 pontos altos. Laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2, ó, um ponto alto, laça o fio, vem no mesmo lugar, puxa o seu fio para frente, laça o fio, tira 2 alcinhas, laça o fio, tira 2 alcinhas. Ficamos com 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, laço o fio, vem no mesmo lugar e vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos. Passa por dentro de 2 alcinhas, passa por dentro das 2 alcinhas. Mais uma vez, no mesmo lugar, passa por dentro de 2 alcinhas, passa por dentro de 2 alcinhas.
Esse aqui é os nossos lequinhos. Dificilmente com o leque ele fica retinho se você for começando já da correntinha fazendo com lequinho. Aqui, ó, percebam que o leque ele dá uma babada na peça. Esse é o efeito do leque mesmo. Para ficar mais reto, teríamos que pular 3 pontos de base. Aí talvez ele ficaria mais reto. Mas geralmente o leque nós utilizamos para fazer acabamento no tapete. Então, por isso que ele fica assim, ó, arredondadinho. Vamos novamente aqui, ó, pula 1, 2 de base, vem no terceiro. E vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos, normais. Laço fio, coloca a agulha no mesmo lugar, laço fio, tira 2, laço fio, tira 2. 1, 2 correntinhas. Laço fio, vem no mesmo lugar. E faz mais 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar. Laço fio, vem no mesmo lugar e faz mais ponto alto, ó. Novamente, pula 2 de base. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido para dar uma agilizada. Eu tô prometendo que vou trazer vídeos bem rapidinhos, mas acaba ficando comprido. 2 correntinhas, vem no mesmo lugar e faz 2 pontos altos. Laço fio, coloca aqui a agulha no mesmo lugar, tira 2, tira 2. Pula 2 de base, ponto alto. Laço fio, vem no mesmo lugar, tira 2, tira 2. 2 correntinhas de separação. Laço fio, vem no mesmo lugar, tira 2, tira 2. Laço fio, vem no mesmo lugar, tira 2, tira 2. Agora, chegamos aqui, ó, no finalzinho aqui, ó. Vamos trabalhar nessa terceira correntinha aqui do primeiro ponto que fizemos. Um ponto alto. 2 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. E aí, nós finalizamos aqui a nossa carreira de lequinhos. Para você praticar, você pode fazer um tapetinho. E a volta do seu tapetinho você fazer em lequinhos. Como eu disse, ó, o efeito dele dá uma arredondada na peça. Porque eu tô pulando apenas 2 de base. Se você pular 3 de base, provavelmente ele vai ficar esticado. Então, aqui, esse aqui são os lequinhos. Não tem dificuldade, certo? Vamos virar a nossa peça. Para você fazer mais uma carreira de lequinhos, você tá aqui, vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do nosso lequinho. O que que é o ponto baixíssimo? O ponto baixíssimo é você colocar a agulha, ó, puxar o fio pra frente e passar o fio por dentro dessa alcinha que estava na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Ele fica bem discreto, nem parece ponto. Vou fazer mais um para chegar aqui no meinho do nosso leque. Coloca a agulha, puxa aqui o fio pra frente, ó, ficou com 2 alcinhas, certo? Certo? Passa uma alcinha por dentro da outra e pronto, esse aqui é o ponto baixíssimo. Para fazer agora mais um leque, nós vamos subir 3 correntinhas que equivale ao ponto alto. E vamos fazer aqui dentro mais um lequinho, no mesmo lugar aqui. 2 correntinhas de separação. Novamente, vem dentro aqui das correntinhas e faz mais 2 pontos altos. Estamos, então, repetindo aqui, ó, um leque sobre leque. Talvez nos passo a passo você escute muito isso. Leque sobre leque. Essa carreira será toda em leque sobre leque. Leque sobre leque é isso, fazer um lequinho dentro do outro lequinho. Um ponto alto, laço fio, coloca a agulha dentro aqui do intervalinho, puxa o seu fio pra frente, laço fio, passa ele por dentro de 2 alcinhas e segura, laço fio, passa por dentro das outras 2 alcinhas. Faz 2 correntinhas de separação. Laço fio, vem no mesmo lugar e, ó, passa por dentro de 2 alcinhas,
passa por dentro de duas alcinhas. Laço o fio, vem no mesmo lugar. Laço o fio, passa por dentro de duas alcinhas. Laço o fio, passa por dentro de duas alcinhas. E vai ficando leque sobre leque. Leque em cima de leque. Nesse caso, o nosso lequinho não tem nenhuma correntinha. E ele ficou assim, ó, arredondado, porque eu pulei apenas duas de base. Poderia ter pulado 3 ou até mesmo 4 para ele ficar retinho. Eu vou terminar essa carreira aqui e já volto para mostrar para vocês como que faz o ponto picô, ok? Terminei aqui a minha carreira, vamos virar a nossa peça, caminhar com o ponto baixíssimo. Lembra que eu ensinei para vocês? O ponto baixíssimo, você coloca a agulha, vai lá, busca o fio, traz para frente. Ficou com duas alcinhas na agulha, passa uma alcinha por dentro da outra. Isso aqui é ponto baixíssimo. Novamente, coloca a agulha no intervalinho de correntinhas, pega o fio, traz pra frente, passa uma alcinha pela outra. Isso é ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, laçar o fio, fazer aqui dentro mais um ponto alto. O ponto picô nada mais é que, ó, vou fazer bem devagarzinho para que vocês não fiquem com dúvida. Uma correntinha, 2 correntinhas e 3 correntinhas. Fez 3 correntinhas, você vai voltar com a sua agulha, enfiar a agulha aqui, ó, tá vendo? Nessas 2 linhas aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver bem. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar bem pertinho, tá vendo? Aqui tem o ponto alto, 3 correntinhas, voltamos e enfiamos a agulha aqui, ó, nessas 2 alcinhas. Busca o fio que você está segurando, puxa ele aqui pra frente. Eu gosto de fazer ponto picô com ponto baixo. O que que é o ponto baixo? Tá com as 2 alcinhas aqui, laço o fio e puxo por dentro das 2 alcinhas. Eu geralmente faço o ponto picô assim. Mas tem pessoas que gostam de fazer o ponto picô com ponto baixíssimo, que vai ser o próximo que eu vou fazer. Fiz aqui dessa forma, volto para dentro aqui das correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Então, vocês perceberam que no lugar das 2 correntinhas do nosso lequinho, deixa eu tirar o zoom que tá muito perto, ficou o pontinho picô. Então, você vai ver muita receita de crochê que o acabamento é esse, lequinho com ponto picô. É bem comum ter esse acabamento nas peças. Vamos fazer novamente, para que não fique dúvida, ó. Coloque a agulha aqui, ó, dentro do intervalinho de correntinhas, laço o fio, passa por dentro das 2 primeiras alcinhas, laço o fio, passa por dentro das 2 últimas alcinhas, novamente laço o fio, coloca a agulha aqui dentro do intervalinho, laço o fio, passa por dentro de 2 alcinhas, laço o fio, passa por dentro das outras 2 alcinhas. Pontinho picô, vamos lá, ó. Uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Volta aqui com a agulha, enfia a agulha aqui nessas 2 alcinhas, ó. Pegando essa linha e essa linha, pegou a linha de um ponto e a linha do outro ponto. Pega aqui a sua linha, traz pro lado de cá e fica com 2 alcinhas na agulha. O ponto baixo, que é o que eu costumo fazer, você vai laçar o fio e passar por dentro dessas 2 alcinhas. Mas tem muita gente que, em vez de fazer isso, simplesmente passa uma alcinha por dentro da outra. Faz o ponto picô dessa forma. E aí, finaliza fazendo os outros 2 pontos altos. Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês a diferença. 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Olha a diferença dele feito com ponto baixo ou dele feito com ponto baixíssimo. Quase não tem diferença. Com ponto baixíssimo, ele fica bem fechadinho. Só isso. Só que eu prefiro fazer com ponto baixo porque é muito mais rápido. Quando você tá fazendo o crochê, é um pouco mais rápido, tá vendo? Então, não dá muita diferença. Então, vou fazer mais um para que não fique dúvida. Coloca a agulha nas correntinhas, laço o fio, passa por dentro de 2 alcinhas. Laço o fio, passa por dentro de 2 alcinhas. Um ponto alto. Novamente, coloca a agulha aqui dentro dos intervalinhos, laço o fio, passa por dentro de 2 alcinhas, laço o fio, passa por dentro de 2 alcinhas. Ponto picô.
uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Volta com a agulha aqui e passa dentro dessa alcinha de um ponto e dentro da alcinha do outro ponto. Busca o fio que você está segurando, traz pra cá. Ficou com 2 alcinhas na agulha? Laça o fio e faz um ponto baixo para encerrar. Esse é o ponto picô que eu utilizo. Laço o fio e faz mais 2 pontos baixos aqui na mesma intervalinho de correntinha. Deu para pegar, gente? Ponto picô, viu como é simples? Não importa que ponto que você esteja fazendo, não importa se você está fazendo um ponto baixo, ponto alto, grupinho de 3, ponto filé, não importa. O ponto picô sempre vai ser esse. 3 correntinhas, sempre vai ser esse. Volta aqui e passa dentro dessas 2 alcinhas aqui, ó. Uma alcinha de um ponto, outra alcinha de outro ponto, ó. Pega as 2 alcinhas e faz um ponto baixo, viu? Não importa qual ponto que você trabalhou antes, ponto picô sempre será dessa forma. Lá vai nós, 3 alcinhas, volta aqui, passa por dentro dessas 2 linhas do ponto anterior. Puxa o seu fio e faz um ponto baixo. Perceba. Fiz 2 pontos picô seguidos. Então, se você estiver fazendo ponto alto, é assim que faz. Se você estiver fazendo ponto baixo, é assim que faz. Não importa qual ponto que você esteja fazendo, é assim que faz o ponto picô. Eu trouxe o lequinho com ponto picô, porque se caso você estiver treinando os pontos das aulas anteriores fazendo tapetinhos, tá aí um bom acabamento para você fazer no seu tapetinho. Um acabamento simples, fácil e que fica muito bonitinho. Ok? Então, você vai ouvir muitos nos passo a passo esse lequinho, né, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar, e esse ponto picô no meio, no lugar das 2 correntinhas, o ponto picô. Eu vou terminar aqui essa carreira e volto para mostrar para vocês como é que fica o resultado final. Finalizei aqui a nossa amostrinha. Ó. Como eu disse, ele ficou arredondado assim, porque eu queria mostrar para vocês o efeito que o leque faz na peça. Ele dá esse efeito assim de babado. Se você estiver fazendo uma peça reta, é só você pular 3 pontos de base. Quando a gente está fazendo um tapete, por exemplo, um tapete quadrado, o que a gente faz na hora de fazer o acabamento? Você faz a parte reta pulando mais pontos e quando chega em cada quina, você pula menos pontos. Aí, tremeu a câmera, desculpa, gente. Então, é assim que a gente faz o acabamento dos tapetes. Então, eu trouxe os lequinhos, que é o lequinho padrão, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. E trouxe o ponto picô, que também é muito utilizado no meio das crocheteiras. Como eu disse, ó, esse é feito com ponto baixo, que é o ponto que eu faço, que eu acho muito mais rápido, e esse com pontos baixíssimos. Então, eu não vejo diferença alguma no resultado. E fica muito bonitinho, certo? Se você estiver fazendo um tapete, para fazer o acabamento, muito legal o lequinho e lequinhos com ponto picô. Então, é um acabamento bem comum. Então, esse é o resultado do nosso trabalho de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e acharam que esse vídeo trouxe qualquer conteúdo positivo, eu peço que vocês curtem, que vocês compartilhem, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.